Oi, eu sou o Garcia e hoje vocês vão conhecer os Jedi e os Siths mais fodas do universo expandido de Star Wars. Satele Shan foi uma cavaleira Jedi das melhores. Ela nem era mestre e salvou vários planetas das ameaças Siths. Em uma de suas primeiras missões, Satele tinha como mestre o Jedi Cal Sen. E eles estavam numa missão, quando nessa missão eles encontraram dois Siths. Mas os Siths aparentemente tinham sido extintos, eles não existiam mais. Então, por causa disso, Satele teve que ir embora, por ordem do seu mestre, claro, e teve que deixar ele sozinho lá, para que ela pudesse avisar o Conselho Jedi da ameaça que o universo estava correndo agora. Então, por causa disso, obviamente, os dois Siths derrotaram o Mestre Jedi e durante a sua jornada até o Conselho Jedi, Padawan Satele sentiu pela força seu mestre morrer. Pouco tempo após esse incidente, ela se tornou Padawan da Jedi Darnala e seguiram várias missões juntas e ela foi cada vez ficando mais forte. Uma batalha que foi em Alderaan, o planeta natal da Leia, da trilogia original, para quem não sabe. Tá aí a nossa primeira conexão. Ela conseguiu, naquele planeta, revirar toda a batalha a favor dos Jedi. Junto com o comandante Jace Malcolm, ela liderou um ataque. Enquanto Malcolm derrotava as forças do Império, ela derrotou vários Siths sozinha. Ela já era muito forte como Cavaleira Jedi, e nem mestre ela era ainda. No final dessa luta toda, ela encontrou o Jedi que matou seu mestre, o Darth Malgus. E lá, eles travaram uma batalha muito intensa do Sabre de Luz. Satele usava um Sabre de Luz com as duas pontas, que nem o do Darth Maul do episódio 1. Ela usava esse sabre e lutou contra ele, pau a pau até um determinado momento. Ele era muito mais forte que ela fisicamente, e isso fez com que a batalha tomasse outros rumos. Mas Satele era muito forte na força e começou a jogar árvores em cima dele, mas mesmo assim ele destruiu o sabre de luz dela e ela ficou completamente indefesa. Foi aí que, nossa meu, foi aí que ela revelou um dos maiores poderes que eu já vi até hoje dos Jedi. Ela segurou o sabre de luz com a mão. Esse poder eles chamam de absorção de energia. É fantástico, a mina é foda demais, velho. Ela segurou um sabre de luz com a mão. A gente nunca viu isso nos filmes, foi uma coisa do universo expandido, mas foi foda. Ninguém nunca segurou um sabre de luz com a mão e ela foi a primeira a fazer isso. Mas mesmo assim, Darth Maul ia pra cima, ela não tinha trégua, até que o comandante que estava ajudando ela chegou, deu um tiro no Darth Maul, deixando ele bem ferido, e ela aproveitou essa chance e matou ele. Mas ela matou ele como? Você vai me perguntar se ela não tinha sabre de luz. Ela matou empurrando ele numa pedra com a força. Imagina como a mina é forte, velho. A mina é forte pra caralho. A mina matou empurrando ele com a força. É foda, a mina é foda, velho. Eu já sou fã dessa Satele, já amo a Satele já. Pouco tempo depois, foi proposto ao Senado Galáctico uma trégua. Só que essa trégua ela veio pelo lado dos Siths. E todo mundo achou muito estranho, porque, putz, por que os Siths iam querer trégua? Então todo mundo se reuniu em Coruscant para decidir o que eles iam fazer, se eles iam aceitar ou não esse tratado. E aí eles, sem ninguém esperar, só Satele que tinha sentido uma vibração na força, mas ninguém acreditava nela, eles atacaram Coruscant com tudo que eles tinham. Com isso eles fizeram que o Conselho Galáctico assinasse o tratado, foi conhecido depois como Tratado de Coruscant, para que metade da galáxia ficasse para os Siths e que eles tirassem todos os Jedi da área de combate. E logo depois ela foi nomeada Grande Mestre da Ordem Jedi. Sim, aquele mesmo lugar que o Yoda senta, que vocês falam, caralho, o Yoda é foda, ela sentou lá e se tornou a Grande Mestre Jedi. Ela teve um Padawan que ela treinou muito, apenas por um holograma ela conseguia sentir o estado emocional e que riscos o seu Padawan estava correndo depois. Ela foi nomeada a Grande Mestre, ela foi nomeada também a Jedi mais forte da história. Isso foi só a primeira, segurei que vamos pro próximo. Jedi número 2 era o Kip Duron. Nasceu prisioneiro no Império junto com seu irmão, só que seu irmão acabou virando um Stormtrooper. E ele lá, sozinho na prisão. Ele sentiu que ele era adepto da força e recebeu um treinamento muito básico com um dos prisioneiros lá, que conhecia um pouco mais da força.
só que isso foi muito pouco. Ninguém mais, ninguém menos apareceu para salvar ele, foi o Han Solo. Tá aí a nossa segunda conexão. Ele fez de tudo para salvar o Kip, porque ele sabia que o Kip tinha alguma coisa a ver com a força, e levou o Kip até a escola de treinamento do Luke Skywalker no planeta Yavin 4. E nesse treinamento o Luke reconheceu o poder dele, só que ao mesmo tempo o Luke tinha um pouco de medo, porque ele era extremamente arrogante, ele sabia que ele era extremamente forte. O Luke mesmo denominou ele como assustadoramente poderoso. Ele superou os alunos em anos-luz, segundo o Luke. E por causa disso ele ficou muito arrogante, o que levou ele, alguns tempos depois, a virar do lado sombrio da força como o Padawan do Exar Kun, que foi um dos Siths que liderou a Guerra Sith, que a gente vai falar aqui também. Quando ele estava do lado negro, ele roubou uma arma para ajudar o Exar Kun, que ela é chamada de Star Crusher. Era uma arma que fazia qualquer estrela entrar em supernova. O que eles têm com essas armas? Porque todas, três estrelas da morte, e eles só gostavam de destruir estrela, né? E aí ele conseguia ativar essa estrela simplesmente pela força. Ele já era tão forte a esse ponto. Depois de algum tempo, com a ajuda do Han Solo e do Luke, eles conseguiram trazer o Kip de novo para o lado da luz, e ele se submeteu ao julgamento para que ele corrigisse todos os erros que ele fez durante o lado negro dele. E aí depois disso, conforme eles iam lutando, ele ia ficando cada vez mais forte. Durante a Guerra Sith, ele foi muito importante. Ele inventou uma coisa que eles chamavam de Shadow Bomb. Normalmente os torpedos de próton são lançados pelas naves. Ele lançava eles por telecinese, ou seja, com a ajuda da força ele lançava os mísseis de próton nas naves, fazendo com que os sensores não reconhecessem esse ataque e pegasse todas as naves de surpresa. Ou seja, o cara já era forte pra caralho nessa época. Conseguia jogar naves com a ajuda da telecinese em outras. Ele para a nave com a telecinese e joga em outra. Isso é absurdo, o cara era muito forte. Tudo bem que o Luke não viveu no tempo dos Jedi, mas ele mesmo reconheceu que a força que ele podia chegar era muito maior que a do Mestre Yoda. O terceiro Jedi que a gente vai falar aqui é de novo de uma mulher chamada Nomi Sanders. Ela nasceu com o nome de Nami Boda, casou com um Jedi chamado Andor Sander. E vocês vão me perguntar, pô, mas Jedi não pode casar? Talvez essa regra tenha vindo muito depois, porque essa Jedi ela viveu anos antes da trilogia que a gente conhece. Ele tentou treiná-la porque ele viu que ela também era adaptada à força, mas ela não quis isso. E aí numa excursão que eles estavam fazendo, eles encontraram alguns caçadores de recompensa que o mataram na frente dela. E aí ela decidiu, ela falou, não, agora eu vou me tornar uma Jedi porque eu tenho que melhorar tudo isso que está acontecendo. Começou sendo uma Padawan do Mestre Jedi Tom. Só que no meio disso ela tinha que lutar com sabre de luz, só que ela não gostava de sabre de luz porque ela viu que essa arma caiu nas mãos do caçador de recompensa que acabou matando seu marido lá atrás. Então ela tinha um receio de usar esse tipo de arma. E por causa disso ela desenvolveu uma outra habilidade que seu marido também tinha, que era chamada de meditação de batalha. Essa habilidade fazia com que a pessoa, um pouco antes da luta, ela conseguisse inserir imagens, ou até durante a luta, se a pessoa fosse muito forte, ela inseria imagens na cabeça do oponente para que isso distraísse ele e ela conseguisse vantagem. Isso era uma habilidade rara naquela época. Foi só quando ela se viu numa missão com seu mestre e ele propositalmente se fingiu ferido, parecia que ia morrer, fez com que ela superasse o medo pelo sabre de luz para que ela conseguisse salvar os dois ali. Decidiu que ela queria aprender um pouco mais, ela foi até a livraria Jedi no planeta Ossos, onde ela começou a se tornar Padawan do Jedi Vodosiowski. Tinha algumas missões lá, juntamente com seu mestre, ela encontrou um Jedi chamado Lick Kildroma. Depois de algum tempo ela acaba se apaixonando por o Lick e eles têm que seguir uma missão, só que ele quer ir sozinho, ele fala pra ela que vai sozinho. E dentro dessa missão, ele encontra aquele Jedi Exar Kun, ele que começou a liderar essa guerra Sith. Ele pegou como Padawan o Lick. Numa das missões, Nomi tentou resgatá-lo, foi juntamente com seu mestre e outros Jedi, só que um desses Jedi acabou sendo morto por o Lick, que já estava extremamente forte. Nesse ponto, o Nomi achou que já tinha perdido o marido. Foi quando uma invasão de Exar Kun deixou o Lick em Coruscant e ele acabou sendo preso por Nomi. E aí ela tentou conversar com ele para que ele ficasse melhor, para trazer ele de novo pro lado da luz, só que nada adiantava. E os mestres Jedi a instruíram a não obrigar isso, porque podia ser pior.
quando Exarchan invadiu de novo Coruscant para resgatar o seu Padawan, o irmão dele, Julik, entrou nessa batalha e começou a duelar com ele. Só que ele estava se segurando porque ele não queria machucar o irmão. Só que o Lick não, o Lick ele já estava cego, ele queria de qualquer maneira bater e ganhar essa luta. Foi uma luta de sabres de luz muito intensa, até que ele decapitou o próprio irmão. E o Lick, nesse momento, ele cai de joelhos chorando e ele percebe o que aconteceu. Ali do lado, o Nomi estava assistindo tudo a uma distância e ela percebeu que ali parecia que ele tinha perdido totalmente o controle. Ela não sabia que ele estava começando a se arrepender. E ela usou uma das habilidades mais fortes que alguém já viu. Ela era tão forte que ela conseguia cortar a conexão de uma pessoa na força. Foi usou isso em quem? No Lick. Tirou completamente a força que ele podia, ele não tinha mais acesso às forças. E depois dessa batalha em Coruscant, ela e praticamente toda a frota Jedi foram atrás do planeta de Exarchan. E lá eles conseguiram derrotar Exarchan, porque o número deles era muito maior já do que o dos Siths, que morreram nessas 2 invasões de Coruscant. Foi um erro muito grave do Exarchan. Pouco tempo depois, ela foi nomeada mestre da Ordem Jedi. O Yoda aceitou, onde a satélite aceitou, ela aceitou e se tornou uma das maiores Jedi do mundo. Afinal, se ela conseguia fazer a pessoa perder os poderes da força, nada mais justo, né? Você imagina essa menina como imperador. Não tinha pra quê. O Jedi que a gente vai falar aqui é o Revan. Ele foi um Jedi e ao mesmo tempo foi um Sith, só que ele era extremamente arrogante também, como a maioria dos Jedi que acabam se tornando do lado negro durante um tempo. Ele era extremamente tático, a sua habilidade tática era praticamente incomparável. E ele fez um desbalanceamento em várias batalhas que existiram durante a época dele. Seu apetite por conhecimento foi tão grande que ele teve que buscar mais conhecimento em outros lugares. Encontrou o mestre Jedi Zar Lestin, que aí ele começou a aprender um pouco mais, mas aquilo parecia não ser suficiente para ele ainda. Revan, por ser muito forte, muito estrategista, muito tático, ele começou a pegar muitos Jedis e esses Jedis eram muito simpatizantes dele. Ele era muito famoso, todo mundo conhecia ele. Durante as guerras mandalorianas, o Conselho Jedi resolveu não ajudá-los, porque tinha acabado a Guerra Sith agora e ele e o Conselho Jedi não queria se arriscar de novo, porque eles ainda estavam sofrendo todas as perdas da guerra anterior. Então que o Jedi Revan, ele se rebelou e falou: não, então eu vou ajudar vocês. E até ali a República estava perdendo a guerra para os Mandalorianos e eles não conseguiam fazer nada. E Revan entrou junto com alguns Jedi que seguiram, eles simpatizaram com ele. Ele entrou nessa batalha e revirou. Inclusive o líder mandaloriano ficou admirado pelas suas táticas e um pouco antes dele ser executado na frente de todo mundo, ele virou para Revan e falou: agora você utiliza as nossas táticas. Ele viajou durante muitos planetas e conseguiu o conhecimento que eles chamavam de conhecimento do verdadeiro Sith. Vários holocrons que ditavam como os Siths trabalhavam. E ele, mesmo sendo um Jedi, já muito possuído pro lado negro da força, só que ainda não um Sith, ele começou a criar um império para substituir a República, e nesse império ele tinha como seguidores aqueles Jedi que simpatizaram com ele e começou a treiná-los só que nos métodos Sith. Mais tarde, já como mestre Sith de todos aqueles Jedi que ele estava treinando nos ensinamentos Sith, acabou se perdendo um pouco nesses ensinamentos e só buscava conhecimento. Uma Jedi chamada Mastilia Shan, que era parente distante de Satele Shan, que viveu muito antes, ela com esse poder de meditação da batalha conseguiu segurar um pouco as forças da República contra Revan, que estava já muito forte. Só que esse segurar não durou muito tempo. Eles eram a força que eles tinham já era muito grande. Revan tinha um amigo que se tornou depois aprendiz dele, que o nome dele era Malak. Ele se tornou Darth Malak depois, e ele seguia os ensinamentos de Revan desde a época que ele era um Jedi. Só que como todo Sith parece ter que fazer isso, ele tentou assassinar o Revan, ele tentou assassinar o seu mestre. E nessa tentativa, ele estava com uma nave, ele atirou na nave de Revan para tentar explodir. Só que o Revan era muito, muito forte e ele acabou não morrendo porque ele conseguiu com a força segurar um pouquinho de vida que tinha nele. Nessa nave que explodiu, Mastilia Shan também estava lá para tentar derrubar Revan. Só que esse ataque ele acabou sendo frustrado pelo próprio Malak. Mastilia não sofreu tanto dano, ela conseguiu se recuperar, fugiu com o Revan numa cápsula
de novo pro Conselho Jedi, para que ele fosse redimido e para que ele conseguisse de novo os ensinamentos Jedi. Só que ele tinha perdido toda a memória e todo o conhecimento que eles tinham da Força. Então era começar do zero como Jedi. Por causa disso, da perda de memória dele, o Conselho Jedi deixou e falou: ah, tá bom, pode treinar ele de novo. Malak tentou por várias vezes destruir todo o Conselho Jedi, só que numa dessas batalhas, juntamente que ele revelou a Revan tudo que ele tinha feito, tudo que aconteceu, e Revan parecia não acreditar, foi um choque muito grande para ele. Nesse baque, Malak acabou capturando a Bastille. Depois de muito tempo de tortura, a Bastille acabou ficando do lado negro, ela sofreu muita tortura. Depois de uma luta muito grande com o Revan, ele conseguiu trazer ela pro lado da luz de novo, e aí os dois juntos partiram pra cima de Malak e foi easy peasy, foi muito fácil. Os dois eram muito fortes já, com a meditação na batalha, e o Revan, no final dessa luta, ele já conseguia dominar o seu lado Sith e o seu lado Jedi ao mesmo tempo, coisa que pouquíssimos Jedi conseguiram. Ele era extremamente forte, ele dominava os dois lados ao mesmo tempo e não conseguia não ser do mal praticamente. Ele era muito, muito forte já. E aí, galera, esse foi mais um vídeo. Vocês viram que eu troquei de roupa já porque não deu pra terminar o vídeo aquele dia. Então tô terminando hoje rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro, curiosidades. Esse foi sobre os Jedi. Semana que vem eu vou fazer sobre os Siths. E não esquece de se inscrever, que é muito importante pra gente. Coloca também todas as redes sociais. Não custa nada, 5 minutinhos, e é muito importante pro canal. Eu espero ver vocês aqui semana que vem. Tem bastante surpresa vindo aí. Obrigado pela paciência, até a próxima e tchau!